Bem-vindos ao The Debate! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante, uma sessão de Hexatomb, que é um jogo narrativo, improvisado, onde os participantes estão presos no meio de um ritual de sacrifício e, a partir daí, surge uma questão, né, sobre a natureza da violência em cenários extremos de sobrevivência. Exatamente. A questão que vai guiar a nossa conversa aqui é a seguinte. Essa violência brutal que a gente vê no Hexatomb, ela é, na sua essência, uma consequência de conflitos, traumas, vinganças que as pessoas já tinham antes de entrar ali? Ou será que é o próprio ambiente do ritual, com suas regras sobrenaturais, que ativamente corrompe, que manipula e, no fim das contas, força esses confrontos? Eu vou defender a primeira perspectiva. Para mim, a violência ali é uma manifestação bem visceral até de dramas e relações que já existiam. O ritual, nesse caso, é só o palco, sabe? O catalisador que talvez acelere algo que já era inevitável. Já eu vou argumentar para o outro lado. Para mim, o ambiente do ritual é o principal agente da violência. É uma força quase consciente que molda o comportamento de todo mundo, transformando o que parece ser livre-arbítrio em uma ilusão bem perigosa. Bom, meu ponto de partida é que o Hexatomb funciona como uma lente de aumento, sabe? Para conflitos que já estavam ali, latentes. A violência não brota do nada, ela é uma escolha e essa escolha tá enraizada na psicologia, no histórico dos personagens. O exemplo mais claro para mim é o confronto entre o Dalmo, o Colosso, e o Mosto. A motivação ali não podia ser mais explícita. O Mosto grita, literalmente, que aquilo é a minha vingança. Ele não está seguindo regra nenhuma do jogo. Ele está buscando vingança por algo que aconteceu muito antes, quando o Colosso destruiu o rosto dele numa luta de arena. Ele ignora a lógica, ignora os aliados pedindo uma estratégia melhor e foca só nisso. E do outro lado, as memórias do próprio Dalmo durante a luta confirmam isso. Ele não pensa nas regras do Hexatomb. Ele volta para a arena, para o clamor da glória, para um trauma antigo com o pai. Ele age por impulso puramente pessoal, não por uma ordem externa. O ritual só deu a ele a permissão para ser quem ele já era. Entendo o seu ponto, mas eu vejo por um ângulo bem diferente. Para mim, essa sua tese de que o ambiente é um palco passivo, ela meio que desmorona quando a gente analisa a mesmíssima cena. O Hexatomb não é um espectador, ele é um diretor ativo. No exato momento em que a tensão entre o Dalmo e o Mosto chega no limite, a narração descreve fenômenos sobrenaturais. O céu fica vermelho, um sino colossal ecoa, isso não é só efeito dramático. O ritual interfere diretamente na mecânica do confronto. Ele impõe uma regra nova em tempo real. A narração diz, a coroa de espinhos clama por uma resolução. A partir de agora, você e o Mosto recebem mais um dado de 10 de dano um no outro. Uma força externa não só incentiva, mas potencializa o combate, o torna mais letal. E isso vai além desse confronto. Vamos pensar nas intenções do ritual. A Cammy, por exemplo, ela é recompensada com um aumento permanente de poder depois que o Aguiar mata o Nando, um cara de outra equipe que naquele momento não era ameaça nenhuma. A regra que o sistema apresenta é assustadoramente clara. Aquele que matar alguém sem que essa pessoa o tenha ferido terá cumprido a sua intenção. O sistema não está só explorando a natureza humana. Ele está ativamente incentivando e premiando a violência gratuita, a violência que não vem da autopreservação ou de rixa pessoal, mas sim da própria lógica doentia do ritual. Mas essa intervenção que você citou, o bônus de dano, ela só acontece depois que o conflito já foi iniciado por motivos puramente pessoais. O moço já tinha declarado a vingança, o Dalmo já tinha abraçado o alter ego violento dele ao vestir a máscara do mutilador noturno, a decisão de lutar já tinha sido tomada, sabe? O ritual apenas se aproveita do conflito, ele não o cria. O Dalmo ignora um plano estratégico que era muito mais inteligente de usar o moço como isca, ele prefere a satisfação imediata do confronto. Isso, para mim, é a prova de que a motivação é interna e racional e vem de muito antes do Hexatomb. O ritual é um oportunista. Mas se fosse só uma vingança pessoal, por que o ritual interviria de forma tão explícita, tão física? A coroa de espinhos não só assiste, ela participa, ela quer o sangue.
Ela tem um interesse direto no resultado. A sua interpretação trata a intervenção como um mero detalhe. Para mim, é a evidência central. O ritual pega uma briga de bar glorificada e eleva aquilo ao status de um evento sagrado para os seus próprios fins. E sobre a transformação do Dalmo, a narração não descreve como uma escolha consciente, é quase uma possessão. A frase é, que Deus tenha piedade do seu inimigo porque você não vai ter. Isso soa como uma perda de controle, uma perda de agência, não uma afirmação dela. Ele se torna um instrumento da violência que o ambiente quer. O cara não o possui. Ela o liberta das amarras sociais que o impediam de ser um mutilador noturno em tempo integral. Isso nos leva a um ponto mais amplo sobre as regras. Elas criam a pressão, o cenário, mas a decisão final, o ato de matar, ainda é do indivíduo. Vamos pegar o caso do Aguiar e do Nando que você mesmo mencionou. O Aguiar mata um homem desarmado. É um ato brutal, sem dúvida. Mas por quê? Porque num ambiente de desconfiança absoluta, ele faz uma escolha pragmática de sobrevivência. Ele elimina uma incógnita para proteger o grupo dele. A recompensa que a Kemi recebe é um incentivo, sim, claro, mas a causa imediata da ação é o medo, o instinto de autopreservação. O ritual explora a natureza humana em seu estado mais primitivo. Ele não a cria do zero. Aí eu discordo. Para mim, a evidência principal é que as regras são o motor da violência, não só o combustível. O sistema não só recompensa, ele também pune. Não é uma sugestão, é uma imposição. Veja o caso do Pomba. As anotações que ele encontra revelam que ele, por ser um desertor, o último da equipe original dele, ele vai ser castigado pela coroa de espinhos a cada novo sacrifício realizado. O ritual tem agência, tem vontade própria. Ele pune ativamente quem não se encaixa nas premissas dele. Isso não é um incentivo, isso é coerção explícita. O ritual está dizendo, jogue do meu jeito, ou sofra. E voltando para o Aguiar, será que ele teria chegado nessa conclusão pragmática de executar um homem a queima-roupa com tanta facilidade se não estivesse num sistema que valida e premia esse tipo de violência? O ritual normaliza a brutalidade. Ele ensina a todos, através de recompensas e punições, qual é o comportamento desejado. Ele torna a escolha mais fácil. A punição do pombo é um ponto forte, eu admito. Mostra que o sistema tem dentes. Mas mesmo com essas pressões, a gente ainda vê lampejos de agência que vão além da simples reação. A jornada da Jai e do labirinto para encontrar o Cristino é o exemplo perfeito. Eles não estão só se defendendo, só reagindo. Eles estão planejando, executando uma estratégia de longo prazo, buscando alianças, caçando uma criatura específica para ter um trunfo. Isso é agência na sua forma mais pura. Eles estão tentando manipular o sistema, jogar com as peças do tabuleiro para garantir a própria sobrevivência. O encontro deles depois com o grupo da Escarlata só reforça isso. Ali, a disputa não é na força bruta, é num jogo complexo de manipulação social, de aparências, de poder. Mas essa suposta agência ainda opera inteiramente dentro da lógica imposta pelo ritual. O que eles estão caçando? Uma criatura sobrenatural que é parte do ecossistema do Hexatombe. Com que propósito? Para recrutar um aliado para sobreviver às ameaças criadas pelo próprio Hexatombe. Eles estão agindo dentro da jaula, usando as ferramentas da jaula na esperança de não serem devorados. A liberdade deles é condicionada, limitada. Eles nunca escapam do jogo, só mudam de tabuleiro. O encontro com a Escarlata não é uma fuga da lógica do ritual, é um mergulho em outra faceta dele. Eles saem de uma arena física para entrar numa arena de combate social, onde a Escarlata os avalia friamente como peões para o time dela. Eles continuam sendo peças. Mas mesmo nesse jogo social, as motivações são eminentemente pessoais. A Escarlata não está seguindo um manual. O material diz que ela tem interesse em conhecer pessoas novas, em testar lealdades, construir o próprio círculo de poder dela. São os desejos dela, a personalidade dela, que ditam as regras daquele encontro, não uma imposição de fora. Ela está jogando o próprio jogo dela dentro do jogo maior. Desejos que, coincidentemente ou não, servem perfeitamente ao propósito do ritual, né? Criar facções, gerar desconfiança, estabelecer hierarquias. Tudo isso é o terreno fértil de onde vai brotar o próximo confronto.
A Escarlata pode até achar que está no controle, mas as ações dela estão perfeitamente alinhadas com o objetivo final do Hexatombe. O sistema é tão engenhoso que faz os participantes acreditarem que estão agindo por vontade própria, enquanto, na verdade, só executam o roteiro. Dando regras explícitas, a psicologia dos adversários, a estratégia. É um quebra-cabeça multifacetado, onde cada peça tem sua própria história, suas próprias intenções. Exato. É o tipo de raciocínio sistêmico, criativo, que a gente vê em quem se aprofunda em narrativas assim como em jogos de RPG. Geralmente são pessoas com um envolvimento maior, com leitura, com pensamento crítico. E esse perfil, essa capacidade de se dedicar para entender e dominar um sistema complexo, me lembra muito o que é necessário para quem estuda para provas e concursos de alto nível, seja um vestibular, um concurso público, militar, a prova da OAB ou uma residência médica. É uma ótima analogia. A disciplina e a inteligência estratégica para dominar um sistema, seja ele um jogo mortal ou uma área do conhecimento, partem de um princípio bem parecido. E se você que nos ouve se identifica com esse desafio, com a necessidade de se preparar de verdade, entra agora em mediocob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas voltando à nossa questão, o ambiente do Hexatombe é tão opressor que mesmo os atos de estratégia mais brilhantes, como os da Jai e do Labirinto, podem ser interpretados como uma forma de adaptação forçada. Eles estão jogando pelas regras, mesmo quando acham que estão contornando elas. A inovação deles ainda serve ao sistema. E é aí que eu volto ao meu ponto inicial para amarrar a minha posição. A análise desse material me convence de que o Hexatombe, por mais extremo que seja, serve primariamente como um palco, um laboratório de condições extremas. Os conflitos mais viscerais, como o do Dalmo e do Mosto, nascem de traumas, de vinganças, da psicologia prévia de cada um. A violência, no fim das contas, é uma escolha humana. E o ritual só oferece o pretexto, a oportunidade e amplificação para que essa natureza se manifeste da forma mais pura e terrível. E, em contraste, a conclusão que eu tiro é a de um ritual que é um participante ativo, manipulador. Através de regras sobrenaturais, recompensas por violência gratuita e punições severas, o ambiente ativamente molda, força e exige os confrontos. A agência individual é constantemente minada, testada e, no fim, subjugada por forças que os participantes mal entendem, tornando-os peões em um jogo cujo tabuleiro e regras são controlados por uma inteligência externa e malévola. No fim, talvez a dinâmica do Hexatombe não seja uma escolha entre um ou outro, mas sim a própria tensão entre esses dois polos. A bagagem pessoal que cada um carrega contra as pressões esmagadoras de um sistema projetado para extrair o pior deles. A tragédia talvez não esteja em qual força vence, mas na própria existência dessa luta. Exato. E o material nos deixa com essa questão em aberto. Qual força é de fato a dominante? Será que é possível sequer separar uma da outra? Essa interação entre o indivíduo e o sistema parece ser o verdadeiro cerne do horror ali. E é essa complexidade que torna a análise tão